Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. O Instituto da Abolitio Criminis refere-se à supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material, enquanto o princípio da continuidade normativo-típica refere-se apenas à supressão formal. Item correto. Abolitio criminis, supressão da conduta criminosa nos aspectos formal e material. É a retirada da conduta criminosa do âmbito jurídico penal. A conduta criminosa deixa de ser considerada crime. Continuidade normativo típica. Supressão da conduta criminosa no aspecto formal. Há apenas a supressão formal da conduta criminosa que ocorre pela revogação do tipo penal. Mas a conduta continua sendo considerada criminosa, pois passa a ser criminalizada por outro tipo penal, pré-existente ou criado pela própria norma penal revogadora. CESP, Oficial de Justiça 2015. Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. No Código Penal, a exposição de motivos é exemplo de interpretação autêntica, pois é realizada no próprio texto legal. Item errado. Exposição de motivos. Não é modalidade de interpretação autêntica. Não é realizada pelo próprio texto legal. É modalidade de interpretação doutrinária. CESP 2016, Polícia Científica. De acordo com o princípio da representação, a lei penal brasileira poderá ser aplicada a delitos cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, quando estes delitos ocorrerem no estrangeiro e aí não forem julgados. Item correto. É possível a aplicação da lei penal brasileira no caso da questão, e isso se dará em razão do princípio da representação. Observação: o princípio da representação é conhecido como princípio da bandeira ou pavilhão. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes, a linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. CESP, TRT, Analista Judiciário 2016. A lei penal brasileira aplica-se ao crime perpetrado no interior de navio de guerra de pavilhão pátrio, ainda que em mar territorial estrangeiro, dado o princípio da territorialidade. Item correto. A lei penal brasileira será aplicada obedecendo o princípio da territorialidade. Código Penal, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. CESP, Analista Judiciário 2016.
Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são fontes formais imediatas do direito penal. Item errado. Segundo a doutrina majoritária, os costumes e os princípios gerais do direito são considerados como fontes formais mediatas do direito penal. CESP, Analista Judiciário 2016. Dado o princípio da legalidade estrita, é proibido o uso de analogia em direito penal. Item errado. Proibida. Analogia prejudicial ao réu, em malam partem, no direito penal. Permitida. Analogia para beneficiar o réu, em bonam partem, no direito penal. Em síntese, o emprego da analogia no direito penal somente é permitido a favor do réu, jamais em seu prejuízo. CESP, Analista Judiciário 2016. Embora o princípio da legalidade proíba ao juiz de criar figura típica não prevista na lei, por analogia ou interpretação extensiva, o julgador pode, para benefício do réu, combinar dispositivos de uma mesma lei penal para encontrar pena mais proporcional ao caso concreto. Item errado. A jurisprudência do STF e o STJ entendem que não é possível a combinação de leis penais de forma a se extrair uma terceira lei, lex tertia, formada a partir da junção dos aspectos mais benéficos de cada lei penal. Atenção! Deverá ser aplicada ao caso concreto a lei que seja mais benéfica ao agente. CESP, TSE, Auditor Fiscal de Controle Externo 2016. No Código Penal brasileiro, adota-se a teoria da ubiquidade, conforme a qual o lugar do crime é o da ação ou da omissão, bem como o lugar onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Item correto. O Código Penal brasileiro adota como teoria para o lugar do crime a teoria da ubiquidade. Código Penal, lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. CESP, Consultor Legislativo 2014. Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço no Código Penal, adotaram-se, respectivamente, as teorias da atividade e da ubiquidade. Item correto. Pulo do gato. Lutar. Lugar do crime é igual teoria da ubiquidade. Tempo do crime é igual teoria da atividade. Código Penal. Tempo do crime, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Código Penal. Lugar do crime, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. CESP, Analista 2014. Acerca de crime e aplicação de penas, é correto afirmar que, na hipótese de crime continuado ou permanente, deve ser aplicada a lei penal mais grave se esta tiver entrado em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência. Item correto, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. CESP, Juiz Leigo 2013.
A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que a lei penal, depois de revogada, não pode continuar a regular fatos ocorridos durante a sua vigência ou retroagir para alcançar os que tenham ocorrido anteriormente à sua entrada em vigor. E tem errado, a lei penal pode ser ultraativa, reger fatos praticados durante sua vigência, mesmo após revogada. Retroativa, reger fatos praticados antes de sua entrada em vigor. A ultrativa e retroativa somente poderão ocorrer quando a lei penal for mais benéfica ao agente. CESP, Juiz Leigo 2013. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que, no Código Penal, é adotada a teoria da ubiquidade, segundo a qual tanto o momento da ação quanto o do resultado são relevantes para a definição do momento do crime. E tem errado. Pulo do gato. Luta. Lugar do crime é igual teoria da ubiquidade. Tempo do crime é igual teoria da atividade. Código Penal, artigo 4º. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. CESP, Juiz Leigo 2013. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, é correto afirmar que, em se tratando de crime continuado ou de crime permanente, será aplicada a lei penal mais benéfica caso surja a lei penal mais grave antes da cessação da continuidade ou permanência da conduta criminosa. E tem errado o STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. CESP, titular notarial 2013. Túlio sequestrou Caio com o intuito de obter vantagem pecuniária por meio da exigência de resgate. Durante o período em que a vítima permaneceu presa no cativeiro, entrou em vigor uma nova lei penal que agravou a pena referente ao crime de extorsão mediante sequestro. Alguns meses depois, a vítima foi solta em virtude do pagamento do resgate. Com base nessa situação hipotética e na jurisprudência firmada pelos tribunais superiores, é correto afirmar que, se Túlio for condenado por extorsão mediante sequestro, deve ser aplicada a nova lei penal mais gravosa. Item correto, STF, súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Crime de extorsão mediante sequestro é um delito permanente. Sua execução se prolonga no tempo. Durante todo o sequestro, considera-se que o delito está em andamento. CESP, agente 2014. Sob a vigência da Lei X, Lauro cometeu um delito. Em seguida, passou a viger a Lei Y, que, além de ser mais gravosa, revogou a Lei X. Depois de tais fatos, Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá de se fundamentar no instituto da retroatividade em benefício do réu para aplicar a Lei X, por ser esta menos rigorosa que a Lei Y. Item errado. A Lei X será aplicada normalmente pelo princípio da ultratividade, pois o crime foi praticado durante sua vigência e a lei, mesmo que revogada, continuará a reger o fato. Não se trata de retroatividade da lei penal. Ultratividade
lei que rege fatos praticados durante sua vigência, mesmo após sua revogação. Extratividade da lei penal, retroatividade ou ultraatividade. Retroatividade. A lei nova, mais benéfica, retroage para fatos que aconteceram antes de sua vigência. Ultraatividade. A lei anterior, mais benéfica, continua em vigor para fatos que ocorreram durante sua vigência. CESP, Analista Judiciário, 2015. No que concerne à lei penal no tempo, tentativa, crimes omissivos, arrependimento posterior e crime impossível, julgue os itens a seguir. A revogação expressa de um tipo penal incriminador conduz ao abolitio criminis, ainda que seus elementos passem a integrar outro tipo penal criado pela norma revogadora. Item errado. A questão traz o conceito doutrinário de continuidade típico-normativa. Conceito de abolitio criminis. Retirada, expurgação da conduta incriminada do rol de condutas consideradas como crime pela legislação. É uma forma de tornar atípica penalmente uma conduta até então proibida pela lei penal. CESP, Titular Notarial, 2014. Em caso de omissão legal, o uso de analogia não é admitido em direito penal, ainda que seja para favorecer o réu. Item errado. Analogia. Proibida quando prejudicial ao réu. Analogia em malam partem. Possível quando para beneficiar o réu. Analogia em bonam partem. CESP, Juiz 2014. Dado o princípio da extraterritorialidade incondicionada, estará sujeito à jurisdição brasileira aquele que praticar a bordo de navio a serviço do governo brasileiro em águas territoriais argentinas crime contra o patrimônio da União. Item errado. Não há na questão extraterritorialidade, pois o crime foi cometido no território nacional por extensão. Logo, a lei penal brasileira será aplicável pelo princípio da territorialidade. Código Penal, Territorialidade, artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. CESP, Juiz 2014. Caso a bordo de embarcação privada em alto mar, de propriedade de uma organização não governamental, que ostente bandeira de país onde o aborto seja legalizado, um médico brasileiro provoque aborto em uma gestante brasileira com seu consentimento, ambos responderão pelo crime de aborto previsto na lei penal brasileira. Item errado. A questão traz um típico caso de extraterritorialidade condicionada. Exige-se que o fato seja punível também no país em que foi praticado. Código Penal, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 2. Os crimes, a linha B, praticados por brasileiros. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A. Entrar o agente no território nacional. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. CESP, Oficial de Justiça, 2015. Em
Em relação à aplicação, à interpretação e à integração da lei penal, julgue o item seguinte. Não retroage a lei penal que alterou o prazo prescricional de 2 anos para 3 anos dos crimes punidos com pena máxima inferior a 1 ano. Item correto. A questão traz uma lei penal mais gravosa, pois aumentou o prazo prescricional do delito, ampliando o prazo para que o Estado exerça seu jus puniendi. A lei penal mais gravosa ao agente não poderá ser aplicada retroativamente. Quer entrar para o nosso grupo exclusivo do Telegram para carreiras policiais? Basta acessar a descrição desse vídeo e clicar no link do Telegram.